E aí, pessoal, uma boa tarde para todos. Seja bem-vindo aí ao meu canal do YouTube. Antes da gente ir lá para a aula de opções binárias, carlosalmeida.bf no Instagram, segue lá, dá um apoio. Padrões de vela, figuras gráficas aqui como material de apoio para vocês aplicarem no trade do dia a dia. carlosalmeida.bf, dá um apoio. Vamos lá para opções binárias, já abri a plataforma aqui. Antes de dar início aqui, pessoal, ao vídeo, tem uma pergunta aqui de um inscrito e eu vou ler para vocês e vou tentar responder de uma forma didática a dúvida dele aqui, que é a dúvida de muitos também, tá bom? Vamos lá. Enquanto o trade vai rolando aqui, vamos ler aqui o que o nosso amigo quis dizer. Eu, se vocês perceberem, printei esse comentário para tirar a dúvida dele e não vou colocar o nome nem a foto dele por questão de privacidade, como vocês estão vendo aqui, tá? Se vocês quiserem ver todas as dúvidas e respostas aqui do canal, é só fuçar aí que vocês vão saber, tá bom? Vamos lá. Fala, amigo Almeida, tudo certo? Maratonando seus vídeos. Tem uma pergunta. Um ciclo só se encerra quando a linha de referência, ele colocou aqui, as imagens da linha de referência rompida, ou seja, vem fazendo topos e fundos mais baixos, quanto as ondas na secundária, porém só posso operar em ciclo de busca a 50% ou 100% da tendência anterior, só quando a linha de tendência de baixa, no caso aqui na tendência de baixa, dos últimos dois topos ser rompida. Aqui eu respondi ele, e se não entendeu, eu vou agora explicar aqui no vídeo, tá bom? O trade aqui foi bem sucedido. Vamos lá. Entenda, eu expliquei para ele, dei a resposta, que vai depender da informação que o gráfico nos apresenta. Nem sempre, quando a linha de referência é rompida, né, o gráfico faz a sua reversão de tendência. Nesse caso aqui, ó, preste atenção que ele está fazendo uma reversão de tendência. Justamente vai para onde? Em 50%. Tá vendo que magnífico? Após fazer o que? A tendência chegar no seu final através das suas contagens de ondas. Né? Aqui nós temos aqui o início da onda de pulsão, segunda onda de pulsão e última onda de pulsão, o que remete aqui uma nova estrutura se formando, que é a estrutura de baixa, como vocês estão vendo aqui. Tá entendendo? E olha onde a tendência veio parar, em 50% da pernada anterior. Eu disse a ele que vai depender da informação do gráfico, porque a gente tem que entender e saber qual é a estrutura macro que está nos informando, nos informando no momento que a gente abre a plataforma, os gráficos. Né? A estrutura macro aqui, ó, me dá uma tendência gigantesca de alta. Então, eu venho aqui e vejo esse fundo duplo, após ele começa a fazer as suas ondas de alta. Chegou no seu final, ele começa a formar aqui uma nova estrutura, me dá o que? Topo duplo, entendeu? E logo em seguida começa a tendência de baixa, parando aonde? 50%, como foi falado agora antes, na pernada anterior. O gráfico, ele é fractal, então quando vocês abrirem a plataforma, você tem que ler o gráfico como um todo, entendeu? Porque tudo que ele faz no momento macro, ele vai fazer no momento micro. Você percebeu aqui que aqui ele faz no momento macro 2 fundos duplo,
e no momento macro 2 topo duplo e começa a reverter a sua tendência. Ela pode perder a linha de referência. Colocando aqui para o momento terciário, que é onde nós operamos em opções binárias, nós vemos aqui a mesma coisa. Presta atenção, olha só. O gráfico faz um fundo triplo, ele faz a sua pernada de impulsão primeira, a segunda e terceira e última pernada de impulsão. O que vem logo em seguida? Um topo triplo. Esse topo triplo, ele é rompido, ó. Seu fundo é rompido, mostrando que uma nova estrutura de baixa acontecendo. Rompeu, chegou em 100% do início do rompimento, né? E mostrou padrão de vela, o gráfico derreteu. E veio parar justamente aonde? 50%. Bom, qual a ideia desse gráfico aqui? Como o movimento macro, ele já chegou no seu final, também aqui, como aconteceu no movimento micro, buscou 100%. Agora, a minha ideia aqui é que ele venha buscar esse 100% aqui. Logo em seguida, ele pode vir buscar o 100% da terceira e última pernada de alta do movimento macro, para depois romper e fazer a sua estrutura macro de baixa. Entendeu? Então, o gráfico, quando você entra, vai depender de qual informação ele está te passando. Às vezes você vai pegar aqui, ó, no início de uma grande tendência. Às vezes você vai chegar aqui, o gráfico vai estar aqui, ó. Deixa eu colocar no modo aqui, um quadro aqui. Às vezes você vai chegar e vai pegar o gráfico aqui. O início das ondas de impulsão está acontecendo aqui, ó, no momento terciário. Movimento terciário, após fazer esse fundo duplo, né? Começa o movimento terciário, primeira onda, segunda onda. Aqui o que você tem que fazer? Acompanhar o preço de alta. Entendeu? Então, o gráfico é fractal. Às vezes você vai operar e vai ver que o gráfico está fazendo a sua estrutura de alta no momento secundário, fazendo topos e fundos bem espaçosos, ó. Então você precisa primeiro, antes, abrir a plataforma, veja o gráfico trabalhar, identifique os padrões que o gráfico deixa no meio do caminho, né? Tente ter uma memória fotográfica na tua mente, para quando você criar uma memória fotográfica, no caso, para quando você abrir o gráfico e bater o olho, entender e aplicar seus trades conforme o teu cérebro assimilou aquela informação que aconteceu anteriormente, entendeu? Porque o gráfico, pessoal, ele repete tudo. O que ele está fazendo agora aqui, ele vai fazer amanhã, daqui a uma hora. Ele já fez ontem, na hora passada, entendeu? Ele já fez de manhã. Então o gráfico, ele repete os mesmos movimentos. Só basta você gravar os padrões que o gráfico deixa na tela. Tá bom, pessoal? Essa é a informação que eu quero passar para vocês no dia de hoje. Eu fiz esse trade aqui no momento da tarde, 13h12 da tarde, tá bom? Não tive tempo de fazer meu vídeo na parte da manhã, tá bom? O que faz valer o seguinte: quem tem
uma habilidade no trade não depende de hora para poder fazer suas análises de mercado. Tá legal? Olha aqui que eu estou fazendo. O gráfico ele faz todos os padrões em todos os movimentos gráficos. Tá vendo? Ele não fez aqui dois fundos duplos, ele não fez sua alta no momento primário. Olha isso. Vamos aproximar o gráfico no momento terciário. Olha essa consolidação aqui. Uma consolidação e o gráfico faz a sua alta. Fazendo o quê? A sua tendência de alta. Preste atenção. Movimento primeiro de impulsão, segundo de correção. Segundo de impulsão, segundo de correção. Terceiro e último de impulsão. O que vem logo em seguida? Uma consolidação. Logo em seguida, o que vem? A tendência de baixa, buscando o que? 50% do movimento. Porque o gráfico ele só faz isso, ó. Ele sobe, lateraliza e desce. Entendeu? Se vai buscar 100%, aí você precisa acompanhar o preço. Se realmente ele vai capturar a liquidez que deixou lá no passado. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quero dizer aqui. Olha isso mais uma vez. Chegou em 50%, o que é que fez? Consolidou. Logo em seguida, o que é que vem? A tendência de alta. O gráfico sobe, primeira, segunda, terceira e quinta e última onda. Logo em seguida, o que é que vem? Um topo em V. Ele é rompido a linha de referência. V parar aonde, pessoal? 50% do gráfico. Se vai buscar aqui, ó, 100%, aí você acompanha o gráfico. Se ele estiver mostrando estrutura para isso, você vai até 100%. Entendeu? Nesse caso, não foi nenhuma das duas primeiras pernadas, porque o movimento maior aqui é de alta. Entendeu? Então, essas informações que vocês têm que passar a entender. Um abraço aí e até o próximo vídeo.